Bem, aqui o projeto finalizado, a X-Wing Fighter Hero Series, que foi lançada na época do desenho, da primeira temporada do desenho Star Wars Rebels. Ela vem na escala real 1,18, né, 3,75 de polegada, que é a escala das figuras, né, articuladas da Hasbro. Em 1975, quando a Lucasfilm criou a Industrial Light and Magic para fazer acontecer o filme Star Wars Guerra nas Estrelas, o original de 1977, parte da equipe técnica que foi contratada pelo George Lucas eram plastimodelistas de renome já no cenário norte-americano, caras que estavam acostumados, e mulheres também, tinham mulheres na equipe também, estavam acostumados inclusive a ganhar prêmios com a montagem de modelos de todo tipo, de helicópteros, aviões, navios, né, carros de guerra, quase em sua totalidade, pela época que era, coisas voltadas para a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, em função da guerra do Vietnã, tudo que era relacionado ao militarismo era muito velado, né, porque quase 100% da população norte-americana era contra a guerra do Vietnã. Mas esses caras já estavam ali já desde a década de 60, né, fazendo o nome deles. Então, muito dos modelos, para não dizer todos os modelos de naves, veículos, né, quando a gente diz veículos, a gente fala do Land Speeder, do Luke Skywalker, a gente fala do Sandcrawler, do Jawas, a gente fala das X-Wing Fighters, das I-Wing Fighters, a gente fala da Millennium Falcon, da Blockade Runner, Tantive, 4, naves que aparecem no filme, Star Destroyers, a própria Estrela da Morte. Elas ganharam muitos detalhes utilizando sucata de kits, né, de plastimodelismo da Revell. Né, você consegue, se você olhar atentamente para todos esses veículos, você consegue encontrar calotas de carro, você consegue encontrar tampas de tanque de guerra, você consegue encontrar detalhes pequenos de case de trem de pouso, turbinas, toda a sorte de detalhes tiradas de helicópteros de Segunda Guerra Mundial, de aviões, de Spitfires, né? São os aviões que os americanos usaram naquela fatídica batalha de Pearl Harbor. São aviões a hélice que eram, durante a Segunda Guerra Mundial, era o ápice da aviação, né? Eles eram a alta tecnologia da aviação, eram os Spitfires, P-42. Então, recriar o interior dela e algumas peças que eu precisei criar, como trem de pouso e etc., não foi muito difícil. Foi um longo trabalho de pesquisa que eu fiz, utilizando imagens originais dos modelos da Lucasfilm retiradas de exibições de peças de cena, de material de cena, que foram expostas pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Em 2008, num centro de convenções em São Paulo, teve uma exposição da Lucasfilm representando esses objetos de cena dos arquivos, né, da Lucasfilm. Então foram muitas horas de pesquisa com fotografias, revendo os filmes, né, principalmente o episódio 4 e o Rogue One,
que recriou magistralmente os modelos em tamanho real e em miniatura dos filmes usados nas filmagens do filme original de 77, né, já que Rogue One é uma sequência de fatos anterior, né, a Uma Nova Esperança. Então recriar todo esse sistema de peças miniaturas foi muito trabalhoso, mas foi muito prazeroso. Parece que foi outro dia. Essa nave ela vem completamente branca. Isso aqui é lacrado, é fechado, tem uns adesivos pretos recriando as janelas. As asas também eram ocas embaixo, agora elas não são mais. Os canhões eram completamente ocos embaixo, tinham detalhes em cima e ocos embaixo. A mesma coisa aqui nas turbinas, elas eram inteiriças em cima e ocas aqui embaixo. Isso tudo eu recriei para fazer o tampão, para que as peças fossem inteiriças. Aqui vocês podem ver um detalhe que eu fiz em arame, que eu peguei de imagens de modelos originais da Lucasfilm. Detalhes que, por mais que eu tenha esse olho clínico, eu sempre tive esse olho clínico para miniatura, sempre fui muito bom com essas coisas. São alguns detalhes que eu descobri nela que eu nem sabia que tinha, né? Eu recriei todos os detalhes, 100% dos detalhes de estrutura externa da fuselagem e interna do cockpit. Eu recriei utilizando imagens de referência dos modelos originais e até do veículo em tamanho real que era usado pelo Mark Hamill para simular as cenas de voo do Luke Skywalker, pois esse modelo é o modelo Red 5, né, vermelho 5 do Luke Skywalker. As naves rebeldes elas têm esse símbolo aqui da rebelião, esse símbolo que faz como se fosse um L. Ele representa o Esquadrão Rogue, e essa denominação aqui de 5 pontas denomina exatamente o vermelho 5, né? As outras vão variando de acordo com vermelho 1, vermelho 2, vermelho 3, 4, 5 e até o vermelho 6, se não me engano, vai até o vermelho 6, o vermelho 7, se não me falha a memória. Então todo o sistema dela de pintura, né, ela está idêntica. As cores eu consegui encontrar em tinta acrílica fosca, todos os tons originais, né? O vermelho utilizado nas miniaturas, eu vi muito vídeo no YouTube de entrevista com os maquetistas, os miniaturistas, com os técnicos e modelos da Lucasfilm que trabalharam na trilogia clássica. Eu vi muitos vídeos deles mesmo, inclusive eles falando das cores, né? A gente vê no filme, tem a impressão de que no caso aqui a X-Wing Fighter ela é cinza, mas na verdade ela é toda branca, fosca e envelhecida. Isso aqui todo um trabalho de dry wash que eu fiz nela para envelhecimento da peça. Tem envelhecimento em tom cinza, envelhecimento em tom preto, envelhecimento em tom ferrugem, né, para simular exatamente o metal usado, né? Tem esse tom azul claro das espirais que tem em 2 canhões, o superior esquerdo e o inferior direito. O azul claro utilizado aqui no cockpit, ao redor da parte externa, e o próprio canopy da asa X. Esse tom de amarelo é um amarelo ouro fosco, e o vermelho é um vermelho fogo. Eles foram muito minuciosos assim nos comentários e em alguns vídeos que eu encontrei na internet, coisas até da época, vídeos que eu não tinha nem visto ainda. Talvez seja coisa do arquivo pessoal de alguém que trabalhou nos filmes, enfim. Esse amarelo também aqui, ó, vermelho, o dry wash aqui simulando a ferrugem, principalmente acentuando muito o ferrugem nas turbinas.
e nessa parte superior aqui, né, da nave, onde fica o nicho da unidade R2. Então todo o detalhe de desgaste depois da pintura também foi feito usando o mesmo tom de branco, do branco fosco. O trabalho de envelhecimento dos trens de pouso, de envelhecimento dos canhões. Aqui, novamente, aqui o detalhe do arame, que tem na parte externa da estrutura dos canhões. A saída dos torpedos de fóton, de próton, o indicador de torpedo, né? A pintura do indicador de torpedo, que em muitos modelos que a gente compra não vem esse indicador de torpedo. Na verdade, eles fazem muita confusão com a questão da pintura, né? A própria nave do Luke, ela foi lançada milhares de vezes em várias escalas e muitas delas têm pinturas misturadas. Algumas delas apresentam, por exemplo, aqui nas laterais, é apenas um quadrado vermelho aqui, aí daqui para cá é o tom branco sujo da nave, daqui para cá tem outro traço vermelho, aqui outro branco sujo da nave e aqui outra ponta vermelha, fazendo três superposições, né, de nave, de cor, de tira, de listra vermelha, do jeito que é feito aqui em cima, no amarelo, né, com esse intervalo aqui na pintura. E na verdade a nave do Luke, ela tem esse detalhe da pintura inteira. Ela vem daqui para cá direto e tem esses detalhes de desgaste, né, da própria pintura. Tomei o cuidado de envelhecer principalmente as partes mecânicas dela mais expostas, que tem alguma funcionalidade maior no veículo, como o abrir e fechar das asas em formato de X, que causam desgaste nessa maquinária toda que envolve aqui a turbina, canhões, asa, né? O desgaste aqui do bico dos canhões pelo efeito de disparo contínuo, os desgastes na parte superior aqui da maquinária, enfim, o cockpit ganhou um assento estofado. Não sei se o vídeo dá para ver direitinho aqui, mas é um estofadinho mesmo. Eu fiz uma miniatura de estofado. Tem aqui o computador de mira, né, que já que no começo do vídeo eu mostrei que ele mexe, ele se posiciona à frente, aí ele gira para o piloto ter acesso ao computador de mira, e depois ele levanta e recua para o piloto fazer o trabalho de disparo manual. Isso aqui ela desencaixa, o canopy desencaixa, foi uma opção. Eu podia ter criado algum sistema aqui para ela abrir e fechar com algum tipo de trilho, alguma coisa, mas eu preferi deixar ela assim, né? É o que a gente chama na língua inglesa de cutaway. Todo o trabalho de detalhamento dos botões, do controle do veículo. Aqui ainda tem alguma coisa para fazer, para eu decorar aqui, que eu ainda não fiz. Tem o manche do piloto aqui, todo o detalhe, tudo isso foi retirado de peças de referência que eu usei, de fotos de referência que eu usei do arquivo oficial da Lucasfilm. Enfim, eu estou muito orgulhoso assim do trabalho que eu fiz com essa nave. Pode ver o detalhe aqui de envelhecimento do bico da T-65 X-Wing Fighter. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tomada aqui mais para baixo, para vocês terem uma noção aqui do que foi feito na parte inferior dela. É a mesma pintura, né? Tem os detalhes do trem de pouso, das tampas, né? A princípio a minha ideia era, além de colocar LED na cabine do piloto, era fazer esses trens de pouso retráteis. Até criei um sistema que dava para eu fazer o sistema de pouso retrátil,
né, a tampa ali abrir e fechar e esconder o trem de pouso traseiro, mas em função do tamanho do trem de pouso dianteiro, isso não seria possível. Seria mais complicado porque eu teria que criar um sistema tipo pistão para ela encolher no momento em que ele recolhesse o trem de pouso e abrir, né, a distância quando ele fosse posto para fora. Mas isso aí eu não consegui em muitos testes que eu fiz, e olha que cada peça dessas eu fiz um teste antes de finalizar. Ela foi muito, todas as partes dela foram bem testadas, bem pesquisadas, foi muito raciocínio lógico, né, em cima de cada pedacinho dela. E isso não foi possível. Eu não consegui encontrar um caminho que eu pudesse fazer, né? Até porque eu utilizei quase em 100% o material que eu já tinha. Eu não investi praticamente nada nessa nave, a não ser a compra das duas naves, porque, como eu disse, ela vinha um brinquedo para criança pequena mesmo, tá? Inclusive tem aqui, ó, o R2D2 que vem nela. Ele nem tem as pernas, ele vem preso fixo ali. A tampa aqui, como eu disse, ela não abria. Ela vinha totalmente branca, fechada, lacrada e oca, né? Então eu, para fazer uma, eu comprei duas, né? Dei uma sorte de, em fevereiro de 2019, numa loja no Shopping Tijuca, eu dei a sorte de encontrar uma por R$ 100. Essa nave, quando foi lançada aqui no Brasil, ela custava 300 e pouco, quase R$ 400. E como ela estava encalhada lá, eu dei a sorte de comprar uma naquele dia por R$ 100 e iniciei o processo todo de estudo do que eu ia fazer com ela até me aproximar do início desse ano. Quando foi em março desse ano agora, de 2020, eu cheguei à conclusão de que eu precisava de duas para poder fazer o corte exatamente das partes dela que eram ocas. Então o canhão foi totalmente recriado, tá? Isso aqui é um tubo plástico, isso daqui são dois tubos plásticos que eu tirei de cabide de roupa, né? Um cabide mais grosso, um cabide mais fino. Aquela parte reta do cabide onde a gente pendura a calça. Isso aqui são presilhas de móveis, coisa para prender gaveta. Isso aqui é tubo plástico. Essa parte aqui eram duas partes. Isso aqui eram duas partes. Isso aqui eram duas partes, né? Tiradas. Dois canhões desse eram referentes a uma nave, porque ela tinha a parte de cima inteira e a parte de baixo oca. Então eu peguei os 4 canhões de uma nave e transformei em 2 canhões, tirando as partes ocas, as partes inteiras e colando uma na outra. Depois eu fiz com essas partes todas, eu fiz um trabalho de acabamento fino utilizando massa putty. A massa putty é uma massa de acabamento da Tamiya para aeromodelo, para plastimodelismo, né? Você tem uma fresta, por exemplo, tem uma frestinha aqui do encaixe da asa, né? Se eu depois vou fazer ainda um acabamentozinho aqui. Eu vou passar a massa putty aqui, uma camadinha bem leve, e deixo secar por 24 horas. Depois que ela seca, eu passo uma lixinha, ela some, vai virar parte do plástico. E aí eu venho aqui com a pintura, e não vai me dar tanto trabalho pintar, porque afinal de contas ela já tá, a massa já é branca. Então eu venho aqui com um pincelzinho, jogo uma mãozinha de primer, depois jogo uma mãozinha do branco fosco, depois eu faço o envelhecimento em cima da linha plástica. E todas as peças aqui, ó, as turbinas da original, elas eram aqui, ó, nessa linha aqui. Elas eram inteiras daqui para cima. Aqui embaixo, das 4 turbinas, era oca. Então o que eu fiz? Eu peguei a nave que eu usei como recorte. Ela tá até aqui, completamente sucateada.
o que sobrou, ó, o que sobrou da outra, ela vinha assim, ó. Ela vinha completamente branca, inteiriça. Então eu tirei essa estrutura toda dela para poder retirar a parte de cima das 4 turbinas, para poder retirar as partes dos canhões, a parte de baixo da turbina dessa daqui eu recortei para fazer a tampa da saída do trem de pouso. Então eu retirei realmente muita coisa de uma nave para transformar a segunda nave. Você vê, isso aqui foi a primeira que eu comprei. Eu ainda não tinha uma ideia fixa sobre o que eu ia fazer, qual caminho que eu ia tomar para customização desse veículo, para a criação dele. Eu não fazia a menor ideia de qual caminho eu ia tomar. Então, no primeiro momento, quando eu cortei aqui o canopy, eu cortei ele reto. Pode ver que eu cortei ele reto aqui, ó, porque a minha ideia era criar um sistema por dentro aqui para prender, né, o canopy original daqui, para que ele abrisse e fechasse com algum tipo de dobradiça, de caixinha de música, aquelas bem pequenininhas, alguma coisa assim. Eu tinha pensado em seguir esse caminho. Depois eu entendi que esse caminho aqui era melhor. Então, em vez de eu cortar em linha reta como eu cortei essa daqui, eu cortei ela com esses 2 dentes. E aí esses dentes me servem como presilha para prender ela em pé, e para eu, quando fechar, é só apertar os 2 dentes aqui que eles fixam ela no lugar. Então o plástico acaba ganhando um pouco mais de espaço com a colocação das mãos de primer e de tinta, né? Vai criando uma camadinha, então vai ficando mais junta, e isso possibilita ela ficar em pezinha do jeito que está, sem cair, com o peso do acrílico, né? Que eu coloquei um acrílico nas laterais, o acrílico aqui em cima, as janelinhas traseiras aqui, ó, tanto aqui quanto dos 2 lados aqui na traseira do piloto, né? Tem acrílico cortado pequeno, esse tipo de acrílico aqui, ó. Esse aqui inclusive é aqui da frente da cabine do piloto. Eu ainda vou colar aqui um papelzinho com os detalhes do comando frontal ali, e depois eu vou botar esse acrílico em cima para proteger o papel que eu vou colocar ali, a miniatura, que é um trabalho de papel impresso desse tipo aqui, ó. Isso aqui é um papelzinho que foi impresso bem pequeno, eu fui escalando ele até botar na escala correta para essa porta. É o mesmo trabalho que eu vou fazer ali. Eu tenho a imagem grande e eu vou encolhendo ela até dar o tamanho que eu quero. Quando der o tamanho que eu quero, eu imprimo, e aí eu consigo colar ali dentro. Então foi 1 ano e 8 meses de trabalho até transformar isso aqui nisso aqui. Eu já fiz uma avaliação de tudo que eu fiz de pintura, de peça nela. Ela, se não se aproxima 100%, ela tá ali entre 95 e 97, mas ela tá bem próxima do modelo original da Lucasfilm. O trabalho de pintura, de peça, de detalhe, o desgaste da saída aqui dos torpedos, né, o envelhecimento das peças, elas estão realmente... Acabei de perceber que eu colei esse canhão aqui um pouquinho mais para frente. Vou ter que descolar ele depois, não é difícil não. Descolar e trazer ele um pouquinho para trás. A mesma coisa esse aqui, ó, ficou um pouquinho para trás. Tem que dar uma ajustada nisso aí. Eu finalizei ela ontem à noite, final da tarde, início da noite. Já estava mega cansado, passei o dia inteiro em pé. Foram 3 dias praticamente em pé nesse quarto, pintando e modelando os detalhes finais dela. A pintura dela me deixou muito orgulhoso. Eu sempre tive conhecimento
né, técnico, sempre tive conhecimento, habilidade para esse tipo de trabalho, mas eu tive a humildade de entrar em canais no YouTube de especialistas em plastimodelismo, caras aqui do Brasil principalmente, que são renomados no meio, que conhecem tudo e mais um pouco de plastimodelismo, principalmente no quesito pintura e o trabalho de scratch building. Scratch building é você exatamente fazer a criação de uma peça do zero, né? Ela não é uma peça fabricada por uma fabricante de aeromodelo, de miniatura. Você fabrica essa peça do nada. O nome dessa técnica se chama scratch building. Então eu tive o cuidado de assistir muitos e muitos, foram muitas horas, muitos meses assistindo vídeos no YouTube. Inclusive quando eu estou trabalhando, momentos de almoço, momentos de descanso, de repouso, alguma coisa assim, entre uma tomada e outra de gravação de algum programa que eu esteja. Que eu, para quem não sabe, eu trabalho em televisão. Eu sempre tive o meu celular na mão ali, assistindo alguma coisa, né, pesquisando alguma coisa. Eu usava esse tempo ocioso para estar adquirindo conhecimento para esse tipo de trabalho. Então eu tive o cuidado de observar muitos trabalhos de profissionais da área de plastimodelismo, principalmente no Brasil, para aprender exatamente a técnica certa de pintura, a técnica certa de dry brush, a técnica certa de, de montagem, enfim, de uma série de coisas. Aqui ainda vou terminar ela com alguns detalhes que eu quero fazer. Aqui tem a escada, estou fazendo agora ela, a escada dos técnicos, né? Ela vai ganhar duas escadas laterais. A escada do piloto que fica aqui e tem essa escada dos técnicos. São eles que sobem para ajustar a unidade R2 aqui na parte de cima da nave. A ideia depois disso aqui é o piso de um diorama de Dagobah, um pântano que está ainda em processo de construção também. As árvores desse pântano estão ali, ainda também a casa do Yoda ali. O diorama todo feito nessa escala aqui, de 1,18. Esse piso aqui não é o piso onde essa nave vai ficar, ela vai ficar num piso que vai recriar exatamente um hangar rebelde. Não sei ainda se eu vou fazer Yavin 4 ou se eu vou fazer a base Echo de Hoth. Não me decidi por isso qual delas eu vou recriar. A minha ideia é transformar essa nave e esse diorama numa mesa de centro, né? Vou comprar a mesa do tamanho certo para recriar o diorama numa placa de MDF que possa ser encaixado nessa mesa e depois ganhar um tampo, né, de acrílico, de talvez de 3 milímetros, nesse acrílico assim, ó. Eu acho que esse aqui é 3 milímetros, né, que vai dar segurança e vai ficar bonito. Simplesmente vai ficar bonito. Então foram 1 ano e 8 meses de trabalho, de empenho entre Rio e São Paulo, porque eu viajo muito a trabalho. Passo mais tempo, inclusive, em São Paulo trabalhando do que na minha casa no Rio, e aí eu só produzo isso quando estou em casa. Quando eu venho ao Rio é para ver a minha mãe, para ajudar ela com a casa, para ver meus filhos, passar um tempo com eles. E o momento que me sobra, que eu posso usar para mim, dificilmente eu saio para curtir qualquer coisa na rua. Eu uso o meu tempo para isso, para ocupar minha cabeça com coisas que me fazem bem, né? Eu tô há
há muito tempo, já fazem 4 anos que eu adquiri, depois de uma longa tempestade na minha vida pessoal, eu adquiri esse hábito de passar mais tempo comigo, né? Passei muito tempo com muita gente e fui abandonando o Marcelo, fui abandonando minha vida aos poucos. Nesses últimos 4 anos eu aprendi a viver um pouco mais comigo. A solidão é uma coisa muito assim do seu querer. Estar sozinho não é estar solitário, né? Estar sozinho às vezes é uma opção. Eu transformei o estar sozinho em opção, porque me proporciona esse tipo de trabalho, que é um trabalho que realmente me dá muito prazer, principalmente quando eu chego no estágio final de um trabalho, me dá muito orgulho, muita alegria, né? Essa escada vai ser pintada nesse mesmo tom de amarelo aqui, só para ressaltar. Me dá muito orgulho quando eu vejo um trabalho meu finalizado, quando eu vejo esse trabalho pronto, porque eu sei o que é cultivar tristeza, e eu cultivei tristeza durante um bom tempo por causa de tantas coisas que me aconteceram, e eu reaprendi, né, com o meu trabalho profissional, né, na televisão. Eu trabalho com arte em televisão, sou contra a regra, e agora também assistente de câmera, trabalho também com área técnica, com câmera. Eu aprendi que o meu trabalho profissional e o meu trabalho enquanto hobby, né, são as duas coisas que realmente me abastecem o coração de alegria, além do enorme carinho, do enorme zelo, um enorme amor que eu recebo dos meus filhos, né, que é recíproco. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo em função deles. Eles me ajudam muito assim na questão da opinião, eles gostam muito assim das coisas nerds que eu curto. Então eles dão opinião, eles às vezes eu falo de alguma coisa, digo que vou seguir um caminho tal, aí um acaba achando alguma outra coisa que me mostra que o caminho que eu tenho que seguir é outro, acaba me encontrando num Pinterest da vida, num YouTube, num Google da vida, eles vêm e mandam para mim pelo WhatsApp: pai, aquilo que você falou, não sei o que, não era melhor ser assim e tal. Então isso eu vou agregando em todas as informações que eu vou juntando, que eu vou somando, eu vou agregando isso, e depois eu deixo o meu instinto